Hoje vamos falar sobre os cuidados que devemos ter no dia a dia com o nosso coração. Será que o coração dá sinais de que algo está errado, hein? É o que a gente vai saber agora com o médico cardiologista, Dr. José Arnóbio Almeida Leite. Bom dia para o senhor, Dr. José. Seja bem-vindo. Obrigada pelo seu tempo aqui conosco, viu? Bom dia, Marina. Prazer é todo meu. Vamos começar então falando desse assunto aí que é muito importante realmente, né, doutor José? Fala pra gente aí que o coração realmente ele precisa de cuidados especiais no dia a dia mesmo? Sim, sobretudo para as pessoas adultas, né? As crianças e adolescentes vão ter poucas ocasiões para cuidar do seu coração, mas os adultos sim, devem ter tanto cuidados especiais para evitar hábitos ruins, quanto para adotar bons hábitos para o coração e assim estabelecer uma saúde cardíaca até a idade avançada. Poderíamos citar como hábitos prejudiciais para o coração as situações de estresse do dia a dia, pois nós vivemos uma vida moderna bastante acelerada. O vício do tabagismo é bastante entranhado na nossa sociedade, ele deve ser evitado também. E outros hábitos relacionados à alimentação, como o excesso de sal na nossa dieta e também excessivo de gorduras. E finalmente, um cuidado especial com o corpo inteiro, que é evitar o sobrepeso e a obesidade. Então, esses 5 cuidados essenciais para que sejam evitados são primordiais para que o coração siga saudável até a idade mais avançada. E nós poderíamos também citar mais 5 hábitos estes para serem não evitados, mas para serem colocados no dia a dia da pessoa. Então, são os exercícios físicos regulares durante toda a semana. A pessoa deve estabelecer 3 dias, ao menos, durante a sua semana, para fazer uma caminhada, uma corridinha leve, durante 30 minutos. E aí, nesse período, ela já, se fizer esta caminhada, não esteira, mas ao ar livre, ela já vai ter a sua exposição solar e garantir a vitamina D. Hoje é um fator bastante estudado e já garantido de estabelecimento de uma boa saúde dos vasos sanguíneos e também do coração. O sono é muito importante para que a pessoa possa ter um sono restaurador, possa estabelecer que todos os órgãos, inclusive o coração, se reestruturem, que evitem problemas, sobretudo causados pelo excesso de hormônios do estresse, nós chamamos de hormônios do estresse. E a pessoa também pode retirar alguns momentos do dia para si, para parar, para meditar, para rezar e para contemplar, e isso é muito importante para que o seu sistema cardiovascular se desacelere e então vai evitar hipertensão arterial, não só, mas também vários fatores que podem debilitar a saúde do organismo como um todo. Excelente dicas, né, doutor? O coração da gente dá sinais de que tem algo errado ou as doenças cardíacas são silenciosas? Sim. Não. Eu diria que silenciosos são aqueles fatores que levam o coração a se deteriorar, como a hipertensão arterial e o colesterol elevado. Mas o coração, se a pessoa se aperceber bem, ele vai dar alguns sinais, dando a entender de que algo está errado. E quando isso acontecer, vale a dica de que a pessoa deve logo procurar o seu cardiologista ou ao seu clínico geral, a fim de fazer um check-up. Quais são, digamos, esses sintomas, né, que nós chamamos de sintomas de alerta? Se o coração dá um sinal e a pessoa se apercebe destes sinais, nós chamamos de sintomas e o paciente vai dizer ao médico. Então, pode ser
uma dor no peito. Essa dorzinha pode durar 3 minutos, 5 minutos, ou até mesmo durar mais de 20 minutos. E a duração, né, a duração tem relação com a gravidade da doença. Então, temos essa dor se chama angina do peito. Esta dor é um principal sintoma que a pessoa deve dar importância e procurar o médico. Associada à dor no peito, a pessoa pode sentir a falta de fôlego. É uma falta de fôlego que pode tanto estar associada a uma fadiga crônica, a pessoa começar a sentir uma fadiga durante todo o dia, ou somente para aquelas atividades já habituais que ela fazia, como, por exemplo, subir escadas, caminhar, ou as tarefas habituais em sua casa. O terceiro fator seriam as palpitações, aquela sensação de que o coração está acelerado ou que ele está desacelerando, ou seja, está batendo rápido, ou está batendo forte, ou até mesmo esteja batendo muito, de maneira muito vigorosa. Isso dá uma sensação tanto no peito, nessa região precordial, como também no estômago, na região do estômago. O quarto fator seriam os desmaios ou tonturas. É claro que desmaios e tonturas podem estar associados a doenças que não são do coração, como a labirintite, a famosa labirintite. Mas uma vez que ocorram, é importante que a pessoa procure o cardiologista, porque pode ser sinal de obstruções de algumas válvulas do coração e que ocorrem, sobretudo, com o envelhecimento. O quinto sintoma, o sinal de alerta, seriam dores nas pernas, juntamente com inchaço ou não. Essas dores nas pernas indicam aí que a pessoa pode estar com isquemia ou uma deficiência do bombeamento do coração para todas as partes do corpo, mas sobretudo porque as pernas estão muito distantes do coração, então esses sintomas ocorrem precocemente nas pernas. E o sexto, eu diria que são dores no estômago, nessa região epigástrica, simulando uma úlcera, ou uma gastrite, ou uma doença do esôfago. Mas quando elas ocorrem, se a pessoa nunca as sentiu e de repente passa a senti-las, e estão depois no homem, depois dos 45 anos, ou numa mulher depois dos 50 anos, que é quando a mulher neste período já está em menopausa, ou se ela tem o vício do tabagismo, é um sinal de grande alerta para que possa estar ocorrendo um problema no coração. Certo, é importante então as pessoas estarem atentas e obrigada pelas dicas, doutora. Agora, quais são as principais doenças aí que afetam o coração? Enfocando a saúde do coração para as pessoas adultas, acredito que é o nosso maior interesse agora, seriam as duas principais doenças do coração estariam relacionadas sobretudo àqueles dois fatores que falamos que são silenciosos: a hipertensão arterial não tratada, que não leva a sintomas, e o colesterol elevado, que, ao contrário do que as pessoas pensam, que formigamento nas mãos e dores nas pernas, fadiga, seria um sinal de colesterol elevado. Na verdade, o colesterol elevado é silencioso, mas se passar décadas sem ser tratado, provocará obstruções nas artérias do coração. Portanto, as duas doenças mais prevalentes nos adultos do coração são a doença da artéria coronária. O que seria isso? De que se trata? Seria a obstrução das artérias do coração que irrigam o coração por placas de ateroma, ou seja, pela deposição do colesterol ruim nas paredes dos vasos. E ali naquela parede do vaso vai se formando uma placa, ela vai crescendo ou ela pode explodir e danificando cada vez mais o músculo cardíaco, porque ele vai passar a receber pouca quantidade de oxigênio e de nutrientes, ou esta placa, ao explodir, pode ocasionar um infarto agudo do miocárdio, que é uma situação catastrófica, né? A segunda doença mais prevalente e que ocasiona danos na população adulta e que causa de morte é a doença hipertensiva do coração.
Ou seja, a doença hipertensiva, a hipertensão arterial, que é uma doença independente, não tratada durante décadas, vai provocar alterações estruturais no coração, que são as mais prevalentes, são a hipertrofia, o músculo cardíaco começa a ficar muito grosso, e se o músculo cardíaco ficar muito grosso, diminui o tamanho das câmaras do coração. Mas esta é uma resposta primária. Futuramente, progressivamente, se a hipertensão não tratada adequadamente com os medicamentos, as câmaras cardíacas não suportarão e o coração começará a se dilatar, verificando-se justamente aquela famosa doença do coração crescido. Então, seriam essas basicamente as duas principais doenças do coração: a doença da artéria coronária e a doença hipertensiva do coração. Doutor, e no caso das crianças, quais são as doenças do coração que mais acometem elas? Sim, as doenças do coração realmente são distribuídas de acordo com a faixa etária. Nas crianças, logo ao nascer, os médicos já podem detectar as chamadas doenças congênitas. São um grupo de doenças, ou seja, a pessoa já traz aquela doença. E algumas doenças podem só ser descobertas na vida adulta ou na adolescência. Depois da adolescência, depois da infância, nós temos as doenças que acometem mais a adolescência, e nós vamos ver mais as doenças reumáticas, ou seja, aquelas doenças do coração relacionadas à inflamação das válvulas cardíacas ocasionada pela febre reumática, a famosa inflamação da garganta, a amigdalite, por uma bactéria. Então é muito prevalente no interior do Brasil e uma das principais causas de operação para troca das válvulas cardíacas do coração. E a terceira doença são aquelas doenças inflamatórias que acometem as 3 camadas do coração: músculo cardíaco, o endocárdio ou a serosa do coração, que seriam doenças reumatológicas, como o lúpus eritematoso sistêmico, a artrite reumatoide, e que podem já se manifestar desde a adolescência. Então, salvo estas idades, a infância e a adolescência, que são acometidas por essas doenças específicas, doenças congênitas, doenças inflamatórias do coração, nós teríamos essas doenças degenerativas dos adultos, né, que são a doença da artéria coronária e a doença hipertensiva. Certo. Doutor José, o consumo excessivo de sal e ao longo da vida pode desencadear a hipertensão? Sim, com certeza. Inclusive, o consumo excessivo de sal é a principal causa de a pessoa começar a manifestar sua hipertensão arterial. Porque a hipertensão arterial, já comentamos, ela é independente, não é uma doença específica do coração, mas é uma doença específica do sistema cardiovascular, que envolve também os rins e o sistema nervoso, todo o sistema nervoso. Então, a hipertensão arterial é uma doença hereditária, é uma doença constitutiva. Então, você vai verificar famílias que trazem este traço da hipertensão arterial. Então, se esta pessoa traz o traço e ela se expõe a um consumo excessivo de sal, com certeza a doença vai se manifestar precocemente. Então, sim, o consumo de sal é o principal fator de desencadeamento da hipertensão arterial na nossa sociedade. Então, doutor, a gente pode dizer que os fatores ambientais são mais importantes para o desenvolvimento das doenças cardíacas do que a questão genética? Sim, não seriam mais importantes, porque eu não diria que seria mais importante, mas elas são tanto quanto importantes. Aí é uma área da medicina, inclusive, se chama epigenética, não é? Que é o estudo dos fatores ambientais na manifestação de doenças previamente estabelecidas pela genética. Então, eu diria que seriam equivalentes, porque você vai verificar famílias, pessoas pertencentes a uma família que não traz o traço da hipertensão e que, mesmo sendo exposta ao consumo excessivo de sal, não vai desenvolver a hipertensão arterial. Eu diria que seria
equivalentes. Certo. Doutor José, e as pessoas ao longo da vida, aí, independente dessa questão ambiental que a gente disse, se ela já tiver a carga genética, então ela pode desenvolver, mesmo cuidando aí desses aspectos em relação ao sal, atividade física, mesmo assim, se ela tiver aquela carga genética, é possível que ela desenvolva aí alguma doença no coração? Sim, porque as doenças, o coração é um órgão que tem uma vida própria. Então, e necessariamente ele também envelhece com o tempo. Então, nós temos doenças degenerativas do coração, em que não necessariamente estão ligadas à genética, mas sim ao envelhecimento. Então, é um órgão que, a partir dos 70 anos, inexoravelmente estará com os sinais do envelhecimento, como nossa pele se apresenta também, né? E nós começamos a tratar dela, como os nossos pulmões também vão ter as suas deficiências, os nossos rins, como todos os nosso cérebro naturalmente vai perdendo a memória depois dos nossos 70 anos. Então, sim, necessariamente. Agora, se nós estabelecemos hábitos saudáveis e evitamos aqueles hábitos que são prejudiciais, é claro que essas doenças vão ser mantidas, vão ser levadas lá para uma idade bastante avançada, quem sabe 85 anos, 95 anos. Bacana. Quais são os cuidados aí que a gente pode fazer então para fortalecer o nosso coração? Além, claro, de praticar exercícios físicos, né, dormir bem, como o senhor mencionou, por exemplo, tem alimentos que são comprovadamente benéficos para a saúde do coração? Sim, alguns estudos têm demonstrado a grande importância na prevenção de doenças do coração em populações que moram no litoral europeu do Mediterrâneo. Inclusive é chamada justamente o nome de dieta mediterrânea. É uma dieta muito rica em legumes, verduras e bastante colorida, né? O prato bastante colorido, e associado a dois alimentos, que seria o vinho tinto daquela região, próximo àquela região, e ao azeite de oliva. Então, esta dieta mediterrânea me parece que é bastante já comprovada, e que se ela for adotada por nós, seria um bom fator. Então, justamente esta dieta que justamente o nutrólogo e o nutricionista têm recomendado muito aos doentes e também aquelas pessoas que estão procurando se prevenir desde os 20 anos de idade, que é quando nossos vasos sanguíneos começam a ser bombardeados por estes fatores ambientais, né? O estresse, sobretudo o estresse, o cigarro, né? O excesso de sal da nossa dieta e muitos outros esses fatores que a gente já falou, né? Interessante. O sedentarismo, né? Super interessante, doutor. Essa dieta realmente é bacana. E em relação aos sintomas de infarto no homem e na mulher, doutor José, tem alguma diferença? O senhor pode dizer pra gente? Sim. De forma assim bem rápida, o homem manifesta os sinais de sintomas de infarto de uma forma bem mais literal, de uma forma bem mais manifesta. Não se sabe se porque o homem tem um nível de dor muito mais baixo que a mulher, um nível de suportar dor muito mais baixo do que a mulher. E também porque o homem vai desenvolver sintomas bem para essa região do precórdio e do braço. Então, o homem vai manifestar, ele vai dizer que alguma coisa está errado, vai pedir para ir para o pronto-socorro. Já a mulher tende a ter um nível de suporte de dor muito maior. Então, a mulher poderá começar a se automedicar em casa ao sentir a dor do infarto. Com analgésicos, com uma aspirina, com uma dipirona, com seu anti-inflamatório, e então até mascarando os sintomas. Além disso, as mulheres menopausadas e que são fumantes podem desenvolver uma dor na região do epigástrio, e então ela
ela pode interpretar como se fosse uma úlcera, uma gastrite, uma azia, uma esofagite e, mais uma vez, retardar os sintomas. De maneira que você vai encontrar os homens no pronto-socorro com infarto, chorando, muitas vezes você não vai encontrar as mulheres. Por isso, então, esta diferença e a gravidade também em relação ao desfecho da doença, do infarto do miocárdio em homens e mulheres. Tá certo, é importante, né, a gente dar esses alertas para o pessoal de casa saber diferenciar então, né? Então o senhor já começou a mencionar aí, as mulheres na menopausa, elas ficam mais vulneráveis às doenças do coração, doutor? Sim, porque com a menopausa os ovários deixam de produzir os estrogênios. E os estrogênios são um fator natural de proteção das artérias em geral. E as artérias do coração, que são as artérias coronárias. Então, os estrogênios evitam aquela deposição de placas, a deposição de colesterol, que são os formadores das placas de aterosclerose em todos os vasos sanguíneos, não só no coração, mas também no cérebro, nas artérias dos membros inferiores. Certo, então, doutor... sim, com a perda... Pode continuar, desculpe. Não, com a perda dos estrogênios após a menopausa, a mulher fica susceptível e então ela entra no mesmo equivalente dos homens para desenvolver a doença aterosclerótica e o infarto do miocárdio. Certo. Doutor José, tem muita gente que fala assim, fulano tem o coração fraco, já nasceu com coração fraco. Existe essa história de coração fraco? Que doença seria essa, se ela existe ou é mito? Não, existe sim. Acredito que deva estar referido à famosa insuficiência cardíaca, mas este termo insuficiência cardíaca é pouco inteligível para as pessoas. Então, dizer que o coração está fraco, eu acredito que deva se referir ao fraco bombeamento do coração. Nós cardiologistas chamamos de insuficiência cardíaca. É uma síndrome da insuficiência cardíaca. Tanto a doença da artéria coronária, essas duas em que nos detemos mais nesta fala, e da doença cardíaca hipertensiva, levam à insuficiência cardíaca, porque o órgão se dilata e fica naturalmente fraco em fazer o bombeamento do sangue para todas as partes do corpo. Doutor, explica pra gente agora com relação à atividade física. Ela necessariamente é sinônimo de coração saudável ou não? Existem pessoas que não podem praticar atividades físicas? Sim, algumas pessoas não podem. Algumas pessoas, até mesmo na infância, que nascem com doenças congênitas, como uma doença familiar, que é a miocardiopatia hipertrófica, não podem fazer exercícios vigorosos. Podem fazer exercícios muito leves. Nós, inclusive, já vimos aí, passando pela televisão, alguns jogadores de futebol, tanto no Brasil quanto na Europa, que morreram em pleno jogo. Nós nos lembramos disso. Então, algumas doenças são contraindicação total. Então, eles vão crescendo e essa doença vai se manifestando de forma mais vigorosa. E, então, a intensidade do trabalho exaustivo, do exercício, é contraindicada. Mas também, se a pessoa já tiver essa insuficiência cardíaca, ou seja, esse coração fraco, ele não deve também fazer exercícios vigorosos. E quando fizer exercícios, deve sempre estar acompanhado pelo fisioterapeuta ou pelo educador físico especializado em doenças do coração. Deve estar acompanhado em sua academia, né? Em seu estúdio. Certo. Doutor, só para a gente finalizar, uma última questão. Uma pessoa que tem hipertensão, diagnosticada já ali, ela já está, por exemplo, tomando remédio aí de uso contínuo, né, contra a hipertensão. Se ela mudar o estilo de vida ali, começar a prática de atividades físicas, mudar a alimentação, é possível que ela pare de tomar esse medicamento ou não? A partir do momento que é diagnosticada, ela vai aí para o resto da vida tomando o remédio? Sim. Os exercícios físicos são muito importantes e também
auxiliares no tratamento. Então, ajuda muito o cardiologista a reduzir tanto a dose quanto o número de medicamentos. Na hipertensão, o paciente pode estar classificado em 3 estágios, o estágio 1, 2 ou 3. Podemos saber leve, moderado ou grave, ou importante. E então, no primeiro estágio, o paciente só usa uma droga. No segundo estágio, podemos ilustrar, está usando 2 drogas de hipertensão. E no terceiro estágio, importante ou grave, está usando 3 drogas. E se ele começa a prática regular de exercícios físicos, nota-se que a sua hipertensão não estará muito mais facilmente controlada com a redução das drogas, tanto da dose quanto até mesmo de retirada de uma das 3 drogas. Então, os exercícios físicos, sim, são muito favoráveis. E aquele paciente que tinha uma hipertensão bem leve, ele pode simplesmente ficar sem medicamentos. Olha que maravilha. Então, a gente reforça então o alerta, né, doutor José, para que as pessoas realmente pratiquem atividade física, sempre com acompanhamento, como o senhor disse. A gente quer agradecer muito, viu, a sua participação, doutor José Arnóbio. Muito obrigada, esclareceu muitas questões aqui. Eu acho que é um problema aí que acomete muitas pessoas, né? Obrigada mesmo, doutor. Ah, não. Muito obrigado também. Um ótimo dia. Obrigado, um grande abraço. Até uma próxima oportunidade. Gente, então ficaram aí alertas, dicas importantes, porque como eu disse, o Wilker, acho que todo mundo conhece alguém que tem hipertensão, que tem problema no coração. Então ficaram aí dicas importantes pra gente hoje. São doenças sérias, né, Marina, e que merecem a nossa atenção. E como o doutor disse, né, muitas vezes os primeiros sinais são discretos, e se a gente não ficar atento ao nosso próprio corpo, aos sintomas que a gente tem, eles passam aí despercebidos, e isso pode gerar problemas muito sérios no futuro, né? A gente entende a hipertensão como uma doença muito séria que merece, sim, muita atenção, né?